E nós gostaríamos de deixar uma palavra para vocês essa manhã, que estão em casa, nos acompanhando. E eu quero ler para embasar o que vamos falar, Romanos capítulo 13, versículo 11, que é o texto áureo da nossa lição de hoje. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amados, o tema da nossa lição de hoje fala-nos de despertamento espiritual, um milagre. Na verdade, despertamento espiritual é um milagre operado pelo nosso Deus. Logo, se é um milagre, milagre não se explica. Homens não têm poder para operar milagres. Quem opera o milagre é Deus, usando os seus instrumentos. Então estamos falando de algo que só Deus pode fazer. Trazer um despertamento espiritual, individual ou coletivo. É o Senhor quem tem o poder de realizar. O decreto de Ciro já estava lavrado. O povo de Israel está no cativeiro, o povo de Israel está no isolamento, o povo de Israel está sofrendo, o templo está em ruínas, a cidade está queimada a fogo, as portas destruídas, os muros arruinados, não havia culto, não havia sacerdócio, não havia adoração. E como ser restaurado tudo isto? Era necessário que houvesse um despertamento espiritual. O povo estava acomodado, como se não bastasse, já estavam há 70 anos no cativeiro, cada um já tinha plantado a sua vinha, construído a sua casa, alguns já haviam até casado, e agora, como ter força para se levantar, para se animar e prosseguir, voltando para a sua terra e dando continuidade ao trabalho do Senhor. Mas o decreto de Ciro já estava lavrado. Por quê? Porque o Senhor despertou o espírito de Ciro. Quem era Ciro? Um rei pagão. Essa manhã, quando li essa palavra, foi para lhe dizer que para Deus nada é impossível. O Deus que foi capaz de despertar o espírito de Ciro é capaz de despertar o espírito do seu marido, minha irmã. É capaz de despertar o espírito do seu filho, da sua filha, da sua esposa, enfim, daquela pessoa que você gostaria que Deus fizesse um milagre, que você acha impossível que aconteça, pois o Deus que fez com Ciro é capaz de fazer na sua casa um milagre também. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Os judeus agora podiam voltar à sua terra, reerguer os muros, reconstruir o santo templo, voltar à adoração. Meus amados, mas tudo dependia de um despertamento espiritual. Essa semana eu estou mais do que convicto que essa lição, este assunto, esse tema foi trazido pelo Espírito de Deus numa hora muito propícia, num momento muito necessário, porque nós estamos já há 4 meses de portas fechadas nos nossos templos, o povo em casa, e a gente já percebe que alguns estão acomodados, que alguns estão achando bom ficar em casa. Nós percebemos que há necessidade da igreja se reunir, voltar para adorar, voltar para evangelizar, voltar para o trabalho, voltar para servir ao Senhor. Mas como isso vai acontecer, pastor Jairo? Deus operando o milagre do despertamento espiritual. Não sou eu que vou fazer o despertamento, não é você, mas é Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
É uma tarefa bastante difícil, mas é difícil para mim, é difícil para o superintendente, é difícil para você, professor, mas para Deus nada é impossível. O Deus que agiu naquele cativeiro, despertando o espírito de Ciro, despertando o espírito dos israelitas, ele é o mesmo Deus que pode hoje operar um milagre na sua vida, na sua casa, lhe reanimar, lhe fortalecer, lhe encorajar e você se levantar outra vez para continuar a sua caminhada. A maioria dos judeus estavam acomodados à vida da Babilônia. Não estavam dispostos a voltar à terra, especialmente para executar aquela obra de reconstrução que não era fácil. Mas Deus tem suas ferramentas. Deus sabe como trabalhar. Até mesmo quando no meio do seu povo não se dá lugar, Deus desperta um pagão, mas os seus planos, os seus propósitos têm que se cumprir. Glória a Deus. Deus desperta o espírito de Ciro. E aí o projeto de Deus vai ter que se realizar. Mas, irmãos, entendemos que somente o Espírito Santo pode levantar homem necessário para desempenhar tamanha tarefa. Não é fácil. Não é o homem que é capaz de fazer isso. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, que realiza o despertamento. E foi exatamente o que aconteceu. Deus despertou o espírito de Ciro, Deus despertou o espírito dos israelitas, Deus despertou Daniel para orar, para que se cumprisse a profecia de Jeremias. Então é Deus quem faz. Não pense que tudo está perdido, ainda há uma esperança. Receba essa palavra essa manhã. Nem tudo está perdido, meu irmão, ainda há uma esperança. Despertamento espiritual é um milagre da parte do Senhor nosso Deus. O Senhor suscita homens que não se prendam a coisas efêmeras desta vida, homens cuja visão esteja voltada para a redenção de Israel, homens que estejam empenhados na obra, entendendo que a obra não pode parar, que Jerusalém não pode continuar destruída, que o templo não pode continuar fechado, que a adoração não pode deixar de existir, que os altares precisam ser desempoeirados, restaurados. Deus se utiliza de homens assim. E ele faz isso através de um despertamento. Semelhantemente aos daqueles dias, Deus faz ainda hoje. Glória ao nome do Senhor. Amados, nós iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Veja que a origem desse despertamento se deu no Espírito, porque no Espírito é onde está a nossa fé, no Espírito é onde está a nossa consciência, no Espírito é onde está a nossa atitude de crença, de confiança. Aí Deus vai e desperta o espírito de Ciro. Deus vai e desperta o espírito dos israelitas. Deus vai e desperta o espírito de Daniel. Deus vai e desperta o espírito de Neemias. Neemias está em Suzã, no palácio. Rei Assuero, na Síria agora. Chega Anani, seu irmão. Neemias pergunta: como estão os meus irmãos? Os restantes que sobraram. Como é que eles estão vivendo? Ah, Neemias, a situação está difícil. A cidade de Jerusalém está destruída. Os muros estão derribados. As portas queimadas a fogo. O templo está por terra. Os altares cobertos de cinza. Sacerdócio, ninguém sabe onde anda, ninguém sabe onde estão. Naquela hora, o Espírito de Deus desperta o espírito de Neemias
toca no seu interior. Neemias entra em oração, em jejum, toma uma atitude diante de Deus, se desperta para batalhar pelo retorno de Israel à sua terra, pelo retorno da reconstrução. Meus amados, quem é que faz isso? É Deus. Lá em Neemias 2:20 diz que é o Deus dos céus. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. É o Deus dos céus que vai agir na sua vida. Você crê assim? É o Deus do céu que vai agir na sua família. É o Deus do céu que vai agir na vida desse seu marido, dessa sua mulher, desses seus filhos. É o Deus dos céus. Ele opera o que eu não posso operar. Ele faz o que eu não posso fazer. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Então eu digo como Paulo, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo esta manhã, eu não posso, mas tu podes. E Deus vai trazer um despertamento espiritual na sua vida. Deus vai trazer um despertamento espiritual na vida dos seus. Deus vai trazer um despertamento na vida espiritual da sua igreja. Eu ainda creio ver a igreja de Cristo na terra reavivada para continuar fazendo a sua obra. Aleluia! O que é despertamento espiritual, pastor Jairo? Olha, é muito importante você entender o que é despertamento espiritual, porque tem muitas pessoas que entendem de outras formas. Despertamento no Antigo Testamento advém de expressões como iagetes, que quer dizer agitar, despertar, acordar, incitar, ser despertado, ficar de pé, estar entusiasmado, estar triunfante, agir como quem está acordado e está ativo. E agetes no grego é tudo isso. Quando falamos de despertamento espiritual, estamos falando que Deus vai agitar as águas, vai agitar o seu espírito, vai despertar, vai acordar, porque o sono, meus irmãos, é um estado intermediário. Olha o que nós lemos, Paulo falando, e digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos de um despertar do sono, da indolência, da negligência. Glória a Deus. O sono é um estado intermediário. Você nem está acordado, nem está morto. Você está dormindo. E quando a gente dorme, a gente perde a coordenação motora. Aquela habilidade que temos de agir, de se defender, de levantar, de andar. Se estamos dormindo, perdemos essa capacidade. Ontem eu falava no programa de rádio, certa vez eu voltava de um casamento, já pela madrugada, cansado, passamos o dia trabalhando, e no caminho eu dormi, de olhos abertos, dirigindo, vendo o carro, cruzando a faixa para a contramão, eu pegado no volante, via que o carro estava indo, queria trazê-lo de volta, mas não tinha coordenação. Porque estava de olhos abertos, mas estava dormindo. É que Deus despertou minha esposa, ela pegou no volante, ela também dirige, e ela com a habilidade dela trouxe o carro para o lugar certo. Aí eu tomei aquele susto, me acordei e continuamos a viagem. O sono espiritual é assim também. Você está dormindo de olhos abertos. Você perde a capacidade de agir. Você vê o perigo, mas não age. Porque está dormindo. Mas o despertamento espiritual vem para lhe agitar, vem para lhe despertar, vem para lhe acordar, vem para lhe incitar. Você vai ser despertado, você vai ficar de pé, você vai estar entusiasmado, você vai estar triunfante, vai agir como quem está acordado, como quem está ativo outra vez, porque o Senhor vai despertar o seu espírito.
Então, o despertamento espiritual é isso aí. Paulo disse, é hora de despertar, gente. O Espírito Santo colocou em Paulo essa palavra porque Paulo sabia que nos últimos dias ia haver uma sonolência espiritual. E havia necessidade de um despertamento. Glória ao nome do Senhor. No Novo Testamento, a palavra despertamento aparece como a tradução de exopnizor, que quer dizer acordar, despertar a mente, fazer ativo, fazer levantar, fazer nascer. Efésios 5,14, desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo está falando para alguém que está dormindo. Desperta, tu que dormes. Levanta, é alguém que está prostrado, parado, caído. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. Quando vem o despertamento, aí vem a iluminação. Quando vem o despertamento, aí a mente é despertada, você se levanta, você renasce, você compreende que estava dormindo, mas que acordou. Aleluia! É esse o despertamento espiritual que nós precisamos. À luz das Escrituras, o despertamento espiritual faz alusão à mudança de ânimo. Quem precisa de um despertamento é quem está desanimado e precisa se animar. Precisa ter um interesse acentuado pelas coisas de Deus. Um despertamento pautado na vontade de Deus, onde começa por uma mudança interior, e isso vai ser concretizado na vida prática, não é? Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para que eu cultue a Deus, para que eu sinta a necessidade de cultuar a Deus, eu tenho que estar despertado. Quem está despertado, então ele apresenta seu corpo a Deus em um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável. E Paulo disse mais, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação, pelo despertamento do vosso entendimento. Para quê, Paulo? Para que alcanceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados, é maravilhoso isto. A gente saber que esse despertamento pode acontecer em nós, através de uma obra divina, uma obra gloriosa, uma obra maravilhosa. E o Senhor é quem faz estas coisas. Despertamento espiritual emana do próprio Deus. Guarde isso. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. É Deus quem faz. É Deus quem realiza esta obra gloriosa. Ele usa instrumentos, é necessário que ele tenha seus instrumentos para cooperar, para que a sua soberana vontade se revele. Mas olha, é a vontade de Deus quem decide. Existe a vontade de Deus diretiva e a vontade de Deus permissiva. Deus permite que as coisas aconteçam, mas o importante é que seja dentro da sua vontade. Quando as coisas acontecem dentro da sua vontade, aí ele usa seus instrumentos. O despertamento vem, isso pode denotar toda a natureza divina, todo o poder de Deus, e as coisas começam a acontecer. As finalidades do despertamento, naqueles dias lá de Ciro, naqueles dias lá de Esdras, de Neemias, havia necessidade de uma restauração nacional, de uma restauração espiritual. Glória a Deus. E não é diferente hoje. Nós estamos vendo que o nosso Brasil precisa de um despertamento. A igreja precisa desse despertamento. Cada um de nós precisamos desse despertamento. Glória a Deus. E nós estamos vendo que para essas finalidades, para esses fins,
Somente Deus pode despertar o espírito de líderes, o espírito de paz, o espírito de igrejas. Só Deus. O verdadeiro despertamento emana do poder de Deus e só Ele pode realizar este milagre. Amados, mas o que me alegra nessa lição é que está claro e evidente que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Você tem promessa de Deus? Então se alegre. Dê glória a Deus. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria. Se Deus falou, está falado. Que Deus determinou, está determinado. O que a caneta de Deus escreveu ao seu respeito, disse o poeta, a borracha do capeta não pode apagar. Creia na fidelidade de Deus. Ah, pastor Jair, mas está difícil, a coisa está preta, as nuvens estão negras. Ei, creia, para chover, primeiro o céu tem que escurecer, mas depois vem chuva por aí. As coisas estão difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o despertamento vem, além de vivificar, de renovar as promessas, renova a fé dos que estão abatidos. Renova a confiança dos que estão sem total confiança e esperança em Deus. Paulo demonstra a sua fé, a sua confiança nas promessas de Deus, como se fora uma aliança que Deus tinha feito com ele. Ele disse lá, 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas que há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas quantas promessas que há de Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então creia que tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas pastor, está difícil, eu não estou vendo nenhuma luz brilhando no fundo do túnel. Mas Deus lhe fez promessa? Olha como estava difícil para os israelitas no cativeiro babilônico. Longe da sua terra, longe da sua pátria, o templo destruído, a cidade destruída. Eles como cativos, isolados, confinados, exilados. Mas para Deus nada é impossível. No dicionário de Deus não existe essa palavra não posso. Deus não conhece o impossível. Pelo contrário, Lucas 1,37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Sara estava velha, idosa, já estava com 90 anos. O anjo chegou e disse, tu terás um filho. Sara riu. Tem coisas que nós até rimos, achamos difícil de acontecer, porque somos humanos. Mas o anjo olhou para ela e disse, haveria alguma coisa difícil para Deus? O que é difícil para um Deus que criou o céu e a terra só com uma palavra? O que é difícil para um Deus que disse apareça luminares e o céu se encheu de estrela, o sol, a lua e milhões e milhões e miríades de estrelas? A galáxia mais perto da Terra tem cerca de 100 bilhões de estrelas, diz o cientista. E Deus criou só com o poder da sua palavra. O que é o seu problema para Deus resolver, meu irmão? Deus é poderoso para de repente despertar o espírito de Ciro, aleluia. Deus é poderoso para despertar o espírito de Neemias, despertar o espírito de Esdras, despertar o espírito dos israelitas, despertar o espírito de alguém, aleluia, que Ele vai usar para que
o despertamento venha, as coisas sejam restauradas e tudo volte ao seu lugar. Eu quero profetizar esta manhã de olhos abertos. Se você crê que o despertamento emana do poder de Deus, esse milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia! Vai acontecer na sua casa, minha irmã, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os resultados vão aparecer. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Quando o despertamento vem, até quem está desobedecendo passa a obedecer. Glória a Deus. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Quando o despertamento vem, as misturas desaparecem. O paganismo sai de faixa e se presta um verdadeiro culto a Deus. Eu vou dizer uma coisa que essa manhã vai ficar registrada. Eu estou crendo. Esse período de isolamento que a igreja passou, sem poder cultuar, sem poder se reunir para adorar, Deus está fazendo uma purificação do nosso culto. Deus está fazendo uma purificação na nossa igreja. Quando a igreja voltar a se reunir, os cultos vão ser diferentes. Diga glória a Deus. Vai ser cultos mais puros, vai ser cultos mais avivados. Os crentes vão saber valorizar mais a oração, valorizar mais o horário do culto, valorizar mais a palavra, o valor da palavra, porque passando por essa purgação, passando por esse confinamento, aleluia, Deus está também realizando, aleluia, uma limpeza na mistura do culto, da adoração, do louvor, coisas que estavam tendo um valor exorbitante, que não era para ter valor, e coisas que era para ter valor, que não estava tendo nenhum valor. Vai se inverter a coisa, aleluia, vai se inverter, vai voltar ao normal, porque Deus vai fazer este grande despertamento. Se você me perguntasse essa manhã, pastor Jairo, de verdade, o que é para o senhor despertamento espiritual? Eu diria, o verdadeiro despertamento espiritual é o retorno à vontade de Deus. É retornar à vontade de Deus. É retornar a agradar a Deus. Aleluia. Assim como no tempo de Josias, o livro estava perdido. Como é que pode um povo que foi formado pela palavra, que depende da palavra, o livro estava perdido? Foi que Deus despertou Ilquias, e Ilquias começou a mexer lá nas recâmaras do templo e encontrou o livro, a Torá, o livro sagrado estava perdido. Irmão, na vida de muitos crentes o livro estava perdido. Não estava mais valorizando a palavra de Deus. Tinha crente que não lia mais a Bíblia. Tinha perdido a Bíblia, como a irmã que eu vi contar a história aqui, que perdeu a Bíblia já fazia 6 meses e ela nem procurava. Chegou uma visita na casa dela e disse: irmã, vamos ler aqui uma palavra. Ela disse: irmão, está com 6 meses que eu perdi minha Bíblia. A irmã está com 6 meses sem ler a Bíblia. Estou com 6 meses sem ler a Bíblia. Aí a irmã olhou assim em cima da estante, estava lá a Bíblia aberta. E em cima da Bíblia tinha uma lagartixa, já tinha colocado até os ovinhos dentro da Bíblia. Glória a Jesus. Tem Bíblia de crente que por aí, que a lagartixa já tinha colocado até os ovinhos na Bíblia. Estava lá coberto de poeira, glória a Deus. O livro estava perdido. Nos dias de Josias estava assim, o livro perdido. Aí Ilquias achou o livro. Quando começou a ler o livro, o despertamento tomou conta do povo. O povo se levantou e Deus trouxe um grande avivamento espiritual. Ah, meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios das Sagradas Escrituras, o avivamento, o despertamento espiritual acontece. Foi assim nos dias de Josias, foi assim nos dias de Esdras, e vai ser assim hoje. Vai ser assim em nossos dias. Oh, eu já estou crendo que muitos crentes estão voltando à palavra. Aleluia, estão voltando à palavra, estão se dedicando à leitura da palavra, glória a Deus, e Deus vai mandar esse despertamento espiritual, glória a Deus. É necessário se voltar às Escrituras, glória a Deus, esposar os seus princípios, viver os seus princípios
deixar as conveniências de lado, a comodidade de lado e buscar a vontade de Deus. Sair do marasmo, da mesmice, daquela vida apática, amarela, sem vigor, sem força. Deus vai fazer isso na sua vida. Aleluia! É necessário buscar com redobrado fervor a presença de Cristo. Sem oração não vai. Sem oração não vai. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Não adianta avivamento sem oração. Não adianta. Avivamento sem oração é só movimento. Tem que ter oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje. Não pode haver avivamento sem oração. Temos que orar. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. É a oração. Temos que orar. Glória a Deus. Não podemos perder o primeiro amor. Quando o crente perde o primeiro amor, ele precisa de um avivamento. Precisa ser despertado. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria desse mal crônico. Era uma igreja, não é, ortodoxa doutrinariamente, trabalhava, guardava a palavra, mas Jesus disse: olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Se você perder o primeiro amor, aquele amor inicial, né? Quando um casal se ama, né? Eu observo isso, os jovens, né? Conversa, eu não sei onde é que vão buscar tanto assunto para conversar. Rapaz, quando está namorando com moça, já viu? Conversa a manhã todinha, se deixar entra pela tarde, se deixar entra pela noite e o assunto não acaba. Por quê? Porque estão no primeiro amor. No primeiro amor. Glória a Deus. Não é? Então, precisamos estar nesse primeiro amor com o Senhor. Assim, nós teremos os resultados do despertamento espiritual. Os resultados vêm. O genuíno despertamento produz uma mudança na nossa vida. O genuíno despertamento ilumina a nossa mente, porque a palavra de Deus ilumina, ela é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela alumia o presente e alumia o futuro. Glória a Deus, o verdadeiro, genuíno avivamento produz na nossa vida o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Ser uma pessoa benigna, do bem, é paciente, é perseverante, é amoroso, tem paz, tem alegria, porque está diante de um despertamento espiritual. O verdadeiro, o genuíno despertamento traz a oração de volta. Glória a Deus. Meus irmãos, foi assim com Ciro, foi assim com Esdras, foi assim com Neemias, foi assim com Daniel, foi assim com os israelitas e vai ser assim com cada um de nós. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, é hora de despertamento. Jesus está voltando. Paulo disse: eu digo isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertar do sono. Por quê, Paulo? Porque agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto tempo faz que você aceitou a fé? 10 anos? Agora está mais perto. 20 anos? Agora está mais perto. 30 anos? Agora está mais perto. A nossa salvação está pertinho de acontecer. É hora de despertar, porque Jesus já está voltando. Já estamos vendo as coisas acontecerem que foram preditas pelo Senhor. É hora de despertar, é hora de estar acordado. As virgens dormiram, mas glória a Deus que tinha alguém acordado, aleluia, tinha alguém com azeite em reserva. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de dormir, é tempo de estar acordado. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará.
Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Isaías 40, versículo 10. Saiba que Jesus já vem aí. Glória a Deus. O forte, o poderoso, ele vem. Seu braço dominará. Aleluia. E o seu galardão, o seu salário vem com ele. Aleluia. Está diante da sua face, está chegando o momento da recompensa. Amados, que Deus desperte a sua igreja, que Deus desperte o seu povo na face da terra, que Deus desperte a sua casa, a sua família, a sua vida, que Deus desperte a igreja do Senhor. Que haja um verdadeiro e genuíno despertamento, como disse Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Se o Senhor trouxer-nos este despertamento, haverá trabalhadores, haverá adoradores, haverá continuadores desta obra que é do Senhor Jesus.